Esse é o podcast Arquitrama e estamos de volta para discutir o 6º episódio da 2ª temporada de The Boys. The Bloody Doors Off, ou Arrombando Portas. Eu sou Daniel Maciel. E eu sou a Adriene Nogaroto. E o leitinho da mamãe se enrola, literalmente, até o pescoço. Stormfront Homelander, o encontro do isqueiro e do estopim. Nunca subestime os contatos do profundo, entre eles um cardume de linguados espertos. Vamos lá, vamos discutir então esse episódio incrível. Mas, gente, antes, de novo, curta nossa página no Facebook e acompanhe a gente lá no Instagram, @podcastarquitrama. Então, hein, Adriane, que episódio foi esse, hein? Pois é. O que você achou? Você gostou desse episódio? Não sei, acho que teve várias revelações. Bem, eu acho que o título justamente é Arrombando Portas, ou até o termo em inglês, né, The Bloody Doors Open, um negócio assim. The Bloody Doors Off. The Bloody Doors Off tem alguma coisa a ver com esse abrir portas. Tanto é que é um elemento constante durante o episódio. Eu acho que sempre quando tem uma revelação nova, alguma porta se abre. Mesmo que não seja uma porta mesmo. Pode ser uma porta de um baú, ou uma gaveta. Você tem a história do profundo, né? Bem, a gente vai fazer como sempre. Vamos para organizar as ideias, a gente vai dividir em 3 plots, com 3 grandes tópicos de discussão. E acho que o primeiro deles seria aí o profundo, que com certeza é um plot que está preparando para alguma coisa, que com certeza vem para os 2 episódios seguintes, porque já foi o 6º episódio, você tem só mais 2, e eu acredito que a Igreja da Coletividade vai ocupar um bom tempo desses 2 próximos episódios. Porque a igreja tá usando muito ele, né? Tá tirando muito proveito dele fazer parte ali. E ele é muito influenciável. Também na situação que o cara tá, psicologicamente bastante instável, bastante inseguro, parece que é muito recorrente entre todos os heróis. Essa instabilidade, insegurança. E tem 2 coisas que acontecem, tem participação do Profundo. Uma delas é o A-Train, o Profundo vai no set de filmagens, encontra o A-Train, tem um papo com ele lá e simula um chamado para... Simula não, né? Convida o A-Train para jantar lá com a Lester. Eles jantam, aí rola um desentendimento. O Profundo tenta ter uma DR ali, né? O A-Train tenta sair, o Lester convence o A-Train a ficar. E liga com o que a gente falou, que talvez o A-Train fosse se juntar à igreja, né? Ou eu pensava que podia se juntar até aos The Boys, inclusive, mas parece que é a igreja mesmo. Eu acho que a igreja tá aparecendo muito pouco e ela tem um papel muito maior, sabe? O Alistair fala, a igreja sabe de todo tipo de coisa, mas sabe manter a descrição. Então talvez eles saibam muito sobre a Stormfront, ou vai saber sobre quem que eles sabem. A Stormfront até já disse que teve uma relação com a seita. Bem, isso com certeza vai se desenvolver nesses 2 próximos episódios. Paralelo a isso, no episódio passado a Maeve procurou o Profundo e disse que tinha um plano mirabolante para atacar o Capitão Pátria, o Homelander. E nesse episódio... O Profundo leva para Maeve uma GoPro de um passageiro do voo 37 que ele acha no mar. Ele não, né? Os linguados espertos, o cartão de linguados espertos. E ali tá a prova de que o Homelander abandonou as pessoas, né? Um passageiro filme gravou a situação toda e tal. E quando ele vai levar a GoPro, inclusive, ele entra sem ser convidado, né? Ele passa pela porta sem ser convidado. E a referência da porta, no caso do A-Train, é que na hora que ele tá para sair do jantar e passar pela porta, ele para antes da porta e o Lester fala, olha, a gente sabe que você tá devendo muito. São 3 coisas que ele fala. Você deve muito, tem problema no coração... de alguma outra coisa que eu não lembro o que é. Não lembro. Mas, de qualquer modo, o lance da porta fica ali. Ele tá para sair da porta e o cara impede ele, faz ele voltar para ele continuar tendo a DR com o Profundo. O Profundo invade o trailer da Maeve e leva a GoPro, que depois a gente vai descobrir. Como que a gente descobre? Porque no momento, lá na casa, no apartamento da Maeve, a Helena abre a porta, entra e fala que vai fazer um pedido de comida chinesa. A Maeve toma banho, a Helena abre uma gaveta, pega um celular. Na hora que ela liga o celular, tá o vídeo, porque a Maeve com certeza acabou de ver. A Maeve abre a porta e entra na sala e discute e fala com a Helena, olha, isso aqui é o meu plano para intimidar o Homelander, para ele deixar a gente em paz.
E a Helena fica em choque. Só que a Maeve pergunta, por que você tá me olhando assim? E aí a gente não sabe se ela vai apoiar a Maeve a enfrentar o Homelander ou se ela vai ficar com raiva porque a Maeve não enfrentou o Homelander ali no avião e foi embora e deixou todo mundo morrer. Isso foi o que a gente discutiu até lá no podcast do episódio. Eu até disse que todo mundo tem escolha. Até critiquei a Maeve por ter abandonado... Bem, por ela ter participado nisso, né? Ter sido cúmplice. Mas a outra opção que ela teria, morrer junto com o pessoal. Porque com certeza o Homelander ia falar, tá bom, o problema é seu, fica aí e ir embora, levaria sabe? ela à força, né? Ela não ia... Não, acho que não. Porque ele falou, tipo, ele estende a mão e fala, tipo, você vem ou não? Ela ia morrer, ela ia fazer o quê? Só mais um corpo, sabe? Mas agora ela tem a opção que é não chantagear o Homelander e sim levar isso pra imprensa, que possivelmente a Helena vai querer fazer. Eu queria muito que ela publicasse o vídeo. Imagina. Ia ser uma loucura. Bem, isso vai ser resolvido no próximo episódio, mas vocês veem como que essa estrutura de porta abrindo, gaveta, segredos, ela está presente nesse episódio constantemente. Segundo plot importante, né? Segundo tópico importante, vamos dizer assim. Você tem Starlight, Butcher, Hughie, Leitinho da Mamãe, Kimiko envolvido numa peripécia que é a invasão do hospital do Sage Grove, que nós tínhamos dito no episódio passado sobre aqueles e-mails que a Starlight tinha verificado da Stormfront. E aí a gente descobre que o hospital é um hospital psiquiátrico onde a Void testa o composto V em adultos, em pessoas que têm problemas psicológicos, né? Pessoas descartáveis para eles, digamos assim. Tem várias descobertas e muitas portas, inclusive, né? Nesse hospital, porta é o que não falta. Então eles fazem uma missão lá, Starlight, Butcher e Hughie ficam do lado de fora, dando uma espécie de apoio. O Leitinho da Mamãe, a Kimiko e o francês invadem o lugar. Entram numa sala, passam por várias portas e numa das câmeras descobrem que existe um monte de pessoas presas no hospital. Então a avó usa o hospital como fachada, ela recebe pacientes com problemas psiquiátricos, que são pessoas geralmente desacreditadas pela sociedade, e a partir de então faz experimentos com ela com composto V, como a Adri falou. O que tem de muito revelador aí? Quem controla a instituição é a Stormfront, e o capacho dela, ali dentro, quem é o cara que executa as ordens, parece que é o comandante ali, é o Facho de Luz. Na verdade, eu acho que ele é um comandado dela, assim, né? Ele mesmo fala que ele tá ali pra incendiar as evidências, né? Para queimar as evidências. E no episódio passado, tem a mensagem que eu não entendi direito do Facho de Luz com a Stormfront, mas que raio, né? Confundir Starlight com Stormfront é muito fácil por causa do Star, né? Saco. Mas voltando, ele fala uma mensagem para ela, mas poxa, ele só tem 17 anos, e ela fala, é só você virar a cara e fazer. E eu não entendi o que era, provavelmente é isso, é executar os meninos que não funcionam bem ali, que não ou se rebelam, ou o composto V não funciona muito bem. Então, é muito complicado para o French encontrar o Facho de Luz, e isso vai levar a entender o que BO que aconteceu, né, lá na situação do Facho de Luz, com os netos da Mallory, que é uma coisa que aconteceu antes da série começar. Eu acho que é uma das grandes revelações, digamos assim, do episódio, porque a gente entende que o Facho de Luz não é esse super do mal, como os outros, como Homelander, Stormfront. A gente vê que ele é uma vítima, que ele matou os netos sem querer, porque ele estava sendo chantageado pela Mallory e ele achou que ele ia matar a Mallory. Mas por outro lado ele queima os meninos ali, né? Ele tem um complexo de culpa e tudo, mas ele também não toma uma postura, né? Por mais que... Mas é aquilo que ele falou. Depois que ele jogou o fogo, que eles começaram a gritar, não tinha mais o que fazer. Tipo, olha a capacidade com o fogo que ele tem, sabe? A gente viu ele queimando o menino no... Mas é isso que eu tô falando, porque, tipo assim, tem os netos da Mallory. Ele queimou, foi um acidente. Depois disso ele vai lá no Sage Grove e sabe lá quantas pessoas ele queimou ali. Sim. Então, essa questão do livre-arbítrio, da escolha, a gente falou exatamente sobre a Maeve. A Maeve podia ter ficado no avião, morrido, ou ter sido levada à força, mas ela fez uma escolha, ela fugiu junto com o Homelander. É uma escolha, entendeu? Agora ela está escolhendo chantagear. A Helena vai pegar e vai falar, nós vamos denunciar, não tem que chantagear, tem que ser feita justiça. Provavelmente é o que a Helena vai fazer. São escolhas. Escolha só é válida se ela for difícil, se for um dilema. Então, a gente vê que o Facho de Luz ficou atormentado por causa dos netos da Mallory. Ele mata os meninos ali no hospital.
Só que no final ele faz a escolha. Não, faz a escolha. Aí, perfeito. Porque tem essa galera que entra ali de uma certa forma, vai rolar uma lavação de roupa atrás das portas sangrentas, eles fecham as portas. Eu, particularmente, quando assisti o episódio, eu achei um pouco forçada a situação. Eu achei forçado eles ficarem ali e eles terem essa necessidade de conversar entre si. Você percebe que eles têm muita necessidade de conversar. E não é um negócio para ser resolvido na violência. Isso é um mérito do roteiro, inclusive. Essa necessidade que eles precisam expor as coisas e como eles se veem, se encaram. E tem essa necessidade de ter um diálogo para entender. E você precisa que ambos os dois lados, eu quis reforçar a redundância, mas enfim, os dois lados precisavam ter aquela conversa. Porque a gente entende que o Facho de Luz viveu atormentado pelo que ele fez, e a gente entende que o francês não conseguiu impedir o Facho de Luz porque teve que salvar o Jay, o amigo dele que sofreu overdose. Então, acho que nesse entendimento dos dois, o Facho de Luz fez a escolha dele de se redimir, né? Tentar se redimir de alguma forma, se entregar. E o francês entendeu o que ele queria com a Kimiko. Tanto que ele fala, agora eu vou te deixar em paz, porque eu não vou conseguir resolver meus problemas cuidando de você. Mas sabe que falando agora, eu tive uma outra leitura do significado geral do episódio? É um episódio de reconciliação. É um episódio onde as pessoas precisam derrubar as portas para poder se entender ou fechar as portas e ter uma conversa. Por quê? O French e o Leitinho têm uma conversa muito séria com o Facho. Né? O Butcher vai se entender com a Starlight. Eles vão ter algumas conversas e vão se posicionar um em relação ao outro. O Homelander vai ter uma conversa com a Stormfront e eles vão se posicionar com clareza um diante do outro. A Maeve com a Helena. E o Profundo vai ter uma DR com o Train. E o Alester fala, vocês precisam conversar. Então, ou as portas das subjetividades entre um e outro precisam ser rompidas e portas precisam ser fechadas para que eles sentem e conversem. Faz sentido. Eu acho bem bacana fazer essa interpretação do episódio. Então você tem essa situação, a gente entende o Facho, essas tomadas de posições, esses acertos, essas conversas, esses acordos, e aí você tem um momento mais hilário do episódio, né, que realmente o Leitinho da mamãe se enrolou até o pescoço, uma rola gigante. Nossa, asqueroso. A série tem condições de se inovar, né? De ser original nessa escatologia toda, nessa trecheira, mas enfim. E aí, com relação ao hospital ainda, o Facho de Luz se entrega pra Mallory. E tem essa reconciliação de novo. O francês convence ela a não matar o Facho de Luz. Que a gente não sabe ainda. Mas o que ela vai fazer? E por falar em portas... O Facho de Luz tá dentro da ambulância e quando ela chega, a porta da ambulância se abre. E ela se encontra com aquele... com um cara que ela tava caçando a vida inteira, né? O alvo da vingança dela, matou os netos. E ela treme na base ali, o francês ainda pede clemência. Eu acho interessante porque ela tinha um ódio muito grande do francês. Todo mundo culpava o francês, de certa forma, porque ele não impediu o Facho de Luz. Mas na hora que ele fala, não mata ele, confia em mim, ela confia. E ela não sabe da história, né? Porque ele contou a história lá do amigo dele, da Cherie. E voltou para salvar o cara e tudo, ele contou pro Leitinho, e o Leitinho ainda fala, mas se você tivesse falado antes, a gente teria te perdoado. Aí o francês pega e fala, mas quem tem que me perdoar sou eu, e quem disse que eu queria ser perdoado, eu me sinto culpado. Na verdade, ele teve um grande dilema e ele tentou resolver os B.O. de acordo com o que aparecia. E tem também o Butcher, a Starlight e o Huey, que ficam ali no furgão, e aí eles têm um incidente ali com um dos meninos que foge do hospital, né? Que faz o furgão rolar e o Huey se machuca. E aí tem o lance da porta de novo. Porque o Butcher e a Starlight não dão bem de jeito nenhum. Sim. E quando a porta do furgão se abre e o Huey sai machucado, eles têm que se entender pra salvar o Huey. Sim. E você vê que os dois amam o Huey e eles entram na discussão. Tem o episódio do carro. Mas antes do episódio do carro, duas coisas são importantes falar sobre as portas aí. Ruptura de portas. A gente está evitando de ficar contando a historinha e a gente está mais analisando os fatos do episódio. Se a gente for ficar contando a historinha, fica complicado, porque vocês já viram, e aí vocês ficam assim, por que eu estou ouvindo esse podcast para o cara me contar o que aconteceu? Então nós estamos realmente tentando nos aprofundar, nos ater às questões que ocorreram, e quem assistiu o episódio vai entender o que a gente está falando. E se você não viu o episódio, você vai boiar, meu amigo. Vai boiar legal. Aí o problema... É seu. É seu. Brincadeira, mas é sério.
Então, no Sage Grove, a questão da porta ainda é muito importante. As portas se fecham, as portas se abrem. Quando a Cindy escapa num conflito ali entre o francês e o Facho de Luz, eles jogam raio, que eu achei meio over, né? Achei meio forçado aquele fogo arrebentar uma porta de aço daquele jeito, mas tudo bem, porque uma coisa é papel e madeira, outra coisa é aço. Fogo não é laser, fogo não é desintegrador, mas anyway. E a Cindy escapa. E na hora que ela escapa, ela realmente arrebenta um monte de porta, para todo mundo escapar. Então, esse elemento da porta recorrente é um sistema simbólico muito poderoso dentro do episódio, tanto é que está no título. E quando há uma situação que a Cindy quase vai pegar os The Boys e o Facho de Luz, eles estão meio escondidos quase que atrás de uma porta, a Stormfront arrebenta a porta e eletrocuta a Cindy, né? A Cindy cai, o Facho da Luz sai, a gente pensa que ele vai entregar os The Boys ali, o Rio e Kimiko e French, até a gente fica pensando, será que ele vai entregar? E aí ele enrola a Stormfront, eles entram pra dentro, desculpa a redundância mais uma vez, do hospital, e aí o Rio e a Kimiko e o Leitinho escapam. Francês. Verdade, francês, Kimiko, Acho Leitinho. que é o momento que o Facho de Luz faz a escolha dele, né? Sim. Ele enrolou a Stormfront. Certo. E outra coisa, sobre a Cindy, eu, não sei a Adri até que ponto ela acreditava, que era essa a super-heroína, o poderosa, mutante, o super, que assassina a Susan. Porque esse efeito de mexer a mão, estourar a pessoa, aumentar a pressão interna da pessoa, explodir, poderia ser a Susan. Me parece que não. Não sei se eles estão querendo me enganar aí, porque eles vivem enganando a gente, os roteiristas do The Boy. O poder dela condiz com a situação que a Susan foi morta. Mas eu acho difícil, porque parece que ela tem um ódio ali, né? Porque tá ali presa, sendo testada, tanto que ela solta todo mundo e vai embora, sabe? Mas essa raiva... convenceram ela a explodir a cabeça. Essa raiva pode ter acontecido depois, pode ter sido chantagem, pode ter sido... por exemplo, ela pode odiar mais ainda a Stormfront e companhia por eles terem forçado ela a matar uma pessoa fazendo um teste, por exemplo. Tá? Então isso é uma coisa que vai ser respondida ainda. Com certeza, ela deve ser importante em algum momento, né? Voltando pro Butcher, Hughie e Starlight. Então, um dos meninos que escapam do Sage Grove, ele passa ali, ele tá apavorado, o Butcher vê o menino e fala, mano, vaza, né, sai andando. E o menino fica apavorado e joga uma energia lá na galera, joga todo mundo pro lado. Aí o Butcher levanta e já mete 3 tiros no peito do moleque, no coração. Bem, o moleque podia ter continuado, né, a jornada dele na ali verdade, de boa, o né? Butcher não fala vaza. Ele ainda tenta ser calmo e falar, ninguém vai te machucar e tudo mais. Não, faz sentido. Obrigado por... E aí o Butcher mete 3 tiros no peito do moleque. Bem, não sei se tem outra situação, o que poderia ser feito ali, porque o menino jogou o furgão longe, com o rio e dentro, e a gente começa a ter essas percepções, essa percepção das mudanças da Starlight. Eu sempre vou me confundir quando eu for falar o Stormfront, Starlight, porque esse Star é um problema. Então a Starlight parece que não se preocupa muito com o fato do Butcher ter matado o moleque ali. Eu acho que na realidade ela tá preocupada com o Rio, né? O furgão virou. Tipo, não foi uma vez, foi mais de uma vez. Então eles correm pra ver o Rio. Mas a gente já tinha comentado no começo da temporada que ela já tinha mudado, né? Quando ela chantageia o Largatixa. Agora isso se acentua, e vai se acentuar mais agora, quando eles tentam levar o Rio para o hospital, tem um motorista, eles param o motorista na rua, tem uma frase ótima do Butcher, se eu fosse roubar um carro, eu não ia roubar um Hyundai. Mas tem uma coisa ali nessa cena que me incomoda, é que o cara falou, não, eu estou disposto a levar vocês para o hospital. Eu só não vou entregar o carro e ficar aqui sozinho. No meio do nada, né? No meio do nada. E aí ele pega uma arma, porque a história do Butcher é torta mesmo, é esquisita. Eles entram no embate. E a Starlight acaba acertando o cara pro cara não usar a arma, né? E pro Butcher não atirar no cara, mas ela mata ele de qualquer forma. Sim. Bem, aí eles têm uma conversa, fecham as portas do carro, dirigem, vão pro hospital, e aí ela tem um papo ali com o Butcher sobre esse lance da mudança dela e de quem ela está se transformando e... Ela ainda fala, eu não sou nada parecida com você, mas na realidade... O Butcher dá até um risinho, não é um risinho, né? Mas ele pega e fala, sei.
Porque Sim. acho que o Butcher já passou pelo que ela tá passando, né? Só espero que ela não se torne algo como o Butcher. Eu particularmente acho que ela tem uma caminhada trágica. Eu acho que ela tem a tendência a ficar bem dura, assim, nessa linha dos personagens aí, estilo... Talvez mais Butcher, porque quem são os sensíveis ali? O Rio e o Leitinho, o francês. A Kimiko tá ali no limite da linha né, dessa brutalidade. O Butcher é o mais violento mesmo, mas eu acho que a Starlight está indo para um caminho bem complicado mesmo. Enfim, circunstâncias complexas, né? Mas eu acho que a partir de agora eles vão se dar bem. O Butcher vai confiar na Starlight. Ela passou no rito de passagem, né, para entrar no bando. O rito de passagem bem demorado, porque o francês retirou o chip dela. A Ashley tá atrás. E agora não tem retorno para Starlight pro set, né? Porque ela tirou o chip. A Stormfront sabe que a Starlight vazou com o posto V. E a Stormfront tá com o Homelander, né? Se a Stormfront quiser falar pro Homelander, tipo assim, o Homelander só tá esperando uma oportunidade pra acabar com a Starlight. E isso leva a gente aí pra discussão do terceiro núcleo foda aí da série, que é... Homelander e Stormfront. E isso tem muito a ver com as tomadas de decisões da Starlight, porque eu vou até resolver questão de ressaltar aqui, porque para ser o chato, né, do eu disse, lá atrás, né, e conversando com a Adrienne, ela concordou, a Stormfront, eu disse, ela tá enrolando com esse papo de falar mal da Vogue, não sei o que a Vogue é sacana, que blá blá blá, que eu sou rebelde... Porque, na verdade, a gente descobriu que ela não é uma rebelde da Vogue. Ela é apenas... a esposa do Frederick Lloyd. Do criador. Ela é, talvez, uma das primeiras heroínas. E, se pá, é ela que manda no Edgar. Ela é a dona da porra toda. Ela é a primeira, né? Ela fala que o cara aplicou nela primeiro. E a gente descobre que os e-mails ela trocava com o Stan Edgar, né? Então, ele tá alinhado ali. Eu acho que ele deve ser subalterno a ela. Ah, com certeza. Porque agora a gente já entendeu que ela é a mulher do cara que criou a porra toda. Entendeu? Ela é a dona. Ela não é alinhada com o Edgar. É o Edgar que tá alinhado a ela. E é lógico que contratou ele pela etnia ser negro justamente para esconder cada vez mais essa questão da relação racial dela, que é um negócio que vai fechar o episódio. Não foi ele que contratou ela, né? Ela simplesmente chegou ali e falou, ó, sou a dona. Com certeza. Ou exatamente. Mas e aí, o que mais? Então, por falar nessas questões de compreensão, de fechar as portas, de se entender, a Stormfront entra num processo de seduzir o Homelander. Então, no episódio passado teve o sexo dos Supers, né, brutal. Nesse eles já começam de mão dada, combatendo o crime, aquela coisa toda, brutal. E aí a Adrienne, quando disse que o Homelander era um psicopata, eu sou obrigado a admitir aqui, realmente... O cara é doente mesmo. Não que eu não concordava que ele não fosse doente. Só que a psicopatia é uma coisa específica, né? Que é esse lance de prazer na dor, prazer no sofrimento, prazer em matar. E a cena onde ele, né? Ela praticamente masturba ele enquanto ele está matando um cara, realmente isso extrapola. E depois eles transam ali do lado do corpo. Mas era óbvio que ele ia se encantar com ela, comprou até flores e tudo mais, e depois ele deu aquele surto dele sempre, quando ela mentiu, né? E aí, mesmo que ela já tinha seduzido ele, ela conta a verdade, porque eu acho que ela não tem medo dele machucar ela, acho que ela tem medo de perder ele. Acho que ela tem um medinho também dele machucar ela. Eu acho que um pouco do tesão dela nele aí é justamente esse lance dele ser, talvez... Quantas pessoas mais poderosas que ela existe no mundo? Que ela? Poucas. Nossa. Poucas. Então, eu acho que um pouco do fascínio dela para o Homelander é justamente isso. É o fato dele ser possivelmente mais forte do que ela. Isso gera um charme nele com relação a ela, né? Porque na hora que ele pega ela no pescoço, parece que ela tem ao mesmo tempo que ela tem uma sensação meio de prazer, de medo. E aí eles se resolvem, eles têm que conversar de novo, portas abrem, portas fecham, ela entra lá no apartamento, ele está no apartamento dela, não, deve ser o apartamento dela, né? Porque o baú com o segredo dela tá lá no apartamento. É um baú cheio de coisas do passado, né? Ela a traje da Liberty. Algumas fotos e outras coisas que não deu pra ver o que era. Mas, enfim, ela fala que aquela mulher da foto, na verdade, não é mãe nem vó, é filha dela.
E que o plano dela é vencer essa guerra cultural que eles estão vivendo. E que o Homelander vai liderar todo mundo, liderar o exército de super-homens que ela está criando. E aí ela ganhou ele aí, né? Ele vai liderar e ela ainda fala, nenhum de nós dois vai ficar sozinho mais, porque agora ele se tem. Tem duas coisas importantes aí. A primeira é, assim como a Madeline, a Stormfront tem um papel meio ambíguo, maternal e sexual em relação ao Homelander. Sexual no sentido que eles já transaram, eles são supers, eles são parecidos, então existe esse tesão. Mas, por outro lado, existe uma questão de uma construção de uma figura materna, uma vez que ela é esposa do Vought, né, criadora do composto V, foi a primeira a ser experimentada e sabe-se lá qual é o envolvimento dela na criação do Homelander, sei lá, útero, óvulos, porque o Homelander teve que ser gerado a partir de alguém, de algum óvulo espermatozoide. Ele possivelmente é de proveta, mas esse óvulo teve que sair de algum lugar. E eu me pergunto, será que esse óvulo não pode ter sido da própria Stormfront? E aí vira uma coisa maluca de incesto, né? Que o Homelander meio que está envolvido. Ele já tinha com a Madeline essa mistura de figura materna com um objeto sexual ali. E agora isso meio que vai se reproduzir na Stormfront. Mas mesmo que não seja o óvulo dela, ela não seja geneticamente ligada ao Homelander, ela é mulher, foi mulher, ela tem mais de 100 anos, melhor, 101, né? Uhum. Foi mulher do criador da Vought e, tipo assim, tem um lance meio maternal nisso daí, né? Meio de mãe, mulher do criador. Com certeza. E acho que... e aí, primeira coisa é essa, e a segunda, eles fizeram muito bem, né, esse gancho do nazismo, dessa raça superior dos heróis, dos super-heróis, para uma ideia de uma raça superior que domina uma raça inferior. Eu acho que isso funciona muito bem na série. E também é um tema recorrente dentro das séries em quadrinhos. Eu acho que o melhor exemplo que você tem disso é o X-Men, Magneto, aquela discussão toda de que eu não lembro o nome do criador dos Sentinelas, mas quando ele decide criar os Sentinelas é justamente para evitar que os mutantes dominassem os seres humanos, né? E lá o Magneto é o único personagem incrível, inclusive, por ser judeu e ter passado pela perseguição dos nazistas, e agora, por ser mutante, ele tenta, né, se impor diante da humanidade. Então tem uma relação complexa, essa questão racial ali no X-Men, e essa relação aparece aqui no The Boys. Só que ao contrário. Só que ao contrário. Porque eles realmente querem dominar e meter o louco, e são superiores na concepção deles. Agora quem vai segurar os dois, né? The Boys. Vamos ver. Porque ensaia uma grande... Bem, você tem a igreja... O que você tem agora para ser colocado nesses dois últimos episódios? A igreja da coletividade, que a gente tem que entender melhor quem são esses caras. E, por outro lado, The Boys, que parece que ganham alguns adeptos, né, em cada episódio. Starlight, Kimiko, o Facho, possivelmente, agora. E uma coisa que a gente não falou do Facho lá atrás, e que era importante falar, ou se a gente falou, a gente repete aqui, é que ele não tinha falado pro Seth que ele estava sendo chantageado pela Mallory, e ele foi matar a Mallory para se ver livre da chantagem, que até a frase dela, quando tem o flashback que mostra o Facho, e ela fala, né? Não se deve atuar um animal desses com muita força, né? E um animal coado é perigoso. E realmente ele se volta contra ela. Então ela tem uma parcela de culpa nisso daí, né? O jogo deles também foi pesado. Acho que ele sente vergonha do que ele fez, né? Por mais que, se ele falasse pra alguém na Vought, o pessoal, tipo assim, ia passar um pano pra ele. Mas se ele não falou, é porque realmente é algo que atingiu ele forte, assim. Bem, acho que é isso. Vamos ver os próximos episódios aí, esse desfecho aí maravilhoso. Mas caso assistam de novo esse episódio, prestem atenção nas portas se abrindo e nas portas se fechando. Esse labirinto de emoções, de segredos e perversões. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela sua audição. Um abraço. Beijos para todos e todas e até a próxima. Musiquinha.